Você já sentiu que quando a gente entra no mês de agosto parece que tudo vai ficar um pouco mais difícil? Acredite se quiser, entre o dia 31 e dia 1º eu fiquei gripado e fiquei com dor de garganta. Como você sabe, mês de agosto é colocado como o mês do desgosto, o mês do cachorro louco, só mês negativo. Essa questão do cachorro louco é interessante que por mais que tenha sido mostrado por que acontecia isso, ainda a gente coloca essa característica no mês. Essa questão do cachorro louco é explicado que o mês de agosto, por causa das suas condições climáticas, faz com que as cadelas entrem no cio num período muito próximo, fazendo com que obviamente, os cachorros, né, os machos, fiquem mais agressivos procurando, enfim, fiquem e transmitindo raiva entre eles. Aí, se a gente vai aprofundar mais historicamente, a gente vai entender o que esse mês de agosto está fazendo aqui. Por quê? Antigamente, na época das grandes navegações em Portugal, eles levavam muito em conta o vento que seria favorável estar fazendo essas navegações. E se você já assistiu Piratas do Caribe, ou pelo menos eu tive um período que eu gostava muito de estudar sobre isso, nós sabemos que o vento norte seriam os ventos melhores aí para as navegações. E por ser no mês de agosto, todas as navegações eram feitas nesse período. Só que, por exemplo, se você casava com uma pessoa, se você casasse com um homem no mês de agosto, a tendência é que você casasse sim, mas no momento que ele embarcasse, o retorno dele seria incerto. Então, muitas vezes as mulheres casavam, seus maridos iam para as navegações e não retornavam, trazendo a tristeza, a melancolia, enfim, e já começando a colocar um peso maior nesse mês de agosto. E as grandes navegações, e aí, como nós sabemos, várias coisas aí que chegaram até o Brasil, muita coisa a gente colocou na nossa cultura popular, então isso tem vários exemplos, por exemplo, não dormir com os pés virados para a porta, chinelo virado. A gente tem várias coisas de cultura popular que a gente acabou adotando disso nesse período. Muitos meses, principalmente com datas em específico, seja seu aniversário, que é uma data importante, aniversário do seu filho, seu familiar, sua esposa, seu marido. Nós temos as datas do carnaval, que para algumas pessoas é um período muito pesado, para outras não é. Nós temos o ano novo, que é um período de realizações, pedidos e promessas, então uma egrégora de felicidade, querendo ou não, Natal. Porém, o mês de agosto, que por incrível que pareça, tem de ser um mês que não tem feriados, tem de ser um mês mais puxado, então isso já vai fazer com que ele seja um mês mais pesado também. Todo esse receio, toda essa melancolia, todo o medo desse mês, ele vai sim estar criando uma egrégora em cima dele, ele vai sim estar criando uma egrégora voltada por esses sentimentos. Porque dentro do ocultismo nós sabemos, quando várias pessoas vibram no mesmo pensamento, na mesma forma de pensamento, aquilo vai criar uma egrégora, aquilo vai criar uma força. Então a gente ficando nessa expectativa que algo vai acontecer, algo ruim vai acontecer, algo melancólico vai acontecer, e a gente vê isso reflexo até agora. Por exemplo, o próprio Getúlio Vargas ali se levou de arrasta para cima no mês de agosto. O assassinato do Juscelino Kubitschek foi no mês de agosto. Por incrível que pareça, para vocês terem uma ideia, da minha família tem um histórico também no mês de agosto, com o desencarne de todos os irmãos da minha bisavó acontecendo no mês de agosto. Minha bisavó até falava que se ela chegasse no mês de agosto e passasse, seria só o outro ano para ela desencarnar. Para vocês terem ideia da força que tem não só a egrégora coletiva, mas até mesmo essa egrégora no sentido familiar, né, em relação ao perigo do mês de agosto. Porém, a gente tem que cuidar um pouco para saber separar o que seria um viés de confirmação para uma terceirização de culpa. Veja, a gente falou sobre a questão histórica, a gente falou sobre o mês do cachorro louco, a gente falou sobre como isso reverbera e como a gente fica querendo ou não na expectativa que algo grandioso, mas negativo aconteça, até mesmo para a gente estar reafirmando que o mês de agosto é um mês ruim. Mas, por exemplo, vamos supor que você dirige. Se você está dirigindo, mexendo no celular, se você está dirigindo sem prestar atenção no que você está fazendo, seja em janeiro, dezembro, setembro ou agosto, você está sujeito a bater seu carro, a ter um acidente grave e, quem sabe, coisas piores. Isso é em qualquer mês do ano. A questão é que se acontecer em específico no mês de agosto, se você não colocar a responsabilidade em você, que você se sujeitou a esse perigo, você vai colocar no mês de agosto. Eu sempre fiz isso e nunca deu nada, porém no mês de agosto aconteceu. Veja, não é porque nunca deu nada que não queria acontecer. Porque mesmo se não tivesse essa questão do mês de agosto, qual seria a justificativa? Entenderam o que eu quero dizer?
De novo, é difícil a gente mudar a consciência das pessoas e dizer, olha, o mês de agosto a gente não pode se abraçar nesse egrégora de medo, de melancolia, enfim, porque além da gente estar se abraçando numa energia que não precisa, a gente vai estar fazendo com que muita coisa que ou a gente tomaria uma decisão para estar resolvendo, ou até mesmo não deveria a gente estar dando a importância que a gente vai dar, a gente vai usar o mês de agosto como um argumento para isso. Compreenderam? O segredo para passar do mês de agosto, isso é para todos os meses, aqueles que você vai considerar mais difícil, aqueles que eu vou considerar mais difícil, porque por mais que sejam meses para todo mundo, nenhum mês vai reagir energeticamente da mesma forma com todo mundo. Por mais que tenha essa consciência coletiva e essa consciência possa sim ter uma influência, ela só vai ter influência real no momento que você não ter esse jogo de cintura, não digo para conseguir se desvencilhar totalmente disso que é colocado nesse mês, mas de certa forma ter autorresponsabilidade e autoconsciência, em saber que as decisões ou até mesmo as coisas negativas que estão acontecendo esse mês, algumas vezes podem ser sim uma obrigatoriedade do mês fazer com que você saia da zona do conforto, mas principalmente uma forma de mostrar que, indiferente do período melancólico ou de tristeza, enfim, que o mês tem, a vida continua, a responsabilização continua e não adianta, você não vai conseguir colocar a culpa de você não ter resolvido algo ou tomado uma atitude sobre alguma coisa apenas por uma questão do mês.